mesmo, a respeito da minha pessoa. E eu me lembro que eu cheguei, né, em casa depois da imersão e fiquei com muitas dúvidas assim do porquê o Senhor estava me levando para esse lugar. O tema da imersão foi refeitas pelo oleiro. Por isso que o Humberto falou que tem um torno ali que a gente pegou emprestado. E eu ministrei sobre a parte do forno. E o vaso, ele sai do torno já com cara de vaso, com formato de vaso, com cheiro de vaso. Se você colocar lá na estante e falar assim para alguém, o que é isso aqui? A pessoa vai falar, um vaso. Mas ele ainda não é um vaso, porque ainda falta o processo do forno. Porque é no forno que nós somos fortalecidos. E enquanto eu ministrava, o Senhor me falava algo que não estava na palavra, mas é que o processo do forno, ele não muda mais as estruturas externas do vaso, mas o que está dentro. Em essência, o forno expande as moléculas do barro e faz com que elas fiquem tão juntas que elas se enrijecem. E aí dá a firmeza e a durabilidade daquele vaso. E era isso que o Senhor ministrava ao meu coração. Que quando nós não permitimos sermos moldados na nossa essência, nas nossas moléculas, naquilo que está dentro de nós, nós podemos ter cara de crente, jeito de crente, mas ainda não somos discípulos de Jesus. Outro dia eu conheci uma pessoa, e aí, no Uber, né? Peguei um Uber e aí estava tocando um louvor. E aí eu falei assim, você é cristão? E ele me respondeu assim, eu sou um discípulo de Jesus. Eu achei isso tão lindo. Eu falei, agora eu só vou me apresentar assim. Só que naquele momento o Senhor me falou, mas você está pronta para se apresentar assim? Porque é o processo do forno que tira a gente de ser crente para ser discípulo. E é só o Senhor que nos leva a esse lugar. Não existe outra pessoa que pode fazer isso por nós. É só o Senhor Jesus. E a pergunta que o Senhor questionava ao meu coração naquele sábado era a seguinte: a que ordem você tem obedecido? E eu falava, Jesus, que ordem é essa? E eu fiquei com aquilo, e essa era a única frase que o Senhor falava: a que ordem você tem obedecido? E ao longo dessa semana, Ele começou a me revelar essa palavra. E a me mostrar que muitas vezes, quando as vozes se calam, nós temos dificuldade de obedecer às ordens do Senhor. E aquelas que estavam lá na imersão aprenderam que durante todo o processo do vaso, o forno é o único lugar em que as mãos do oleiro não estão no vaso. E muitas vezes é neste lugar que nós temos dificuldade de obedecer às ordens do Senhor. Porque parece que Deus não fala. Parece que nada acontece. Você só está ali, no forno. E a pressão está aumentando, a temperatura está aumentando, mas parece que nada acontece. E muitas vezes nesses momentos, que são momentos de adversidades, momentos de provações, momentos de lutas, que nós começamos a agir pelo nosso próprio entendimento.
E essa era a pergunta que o Senhor estava me fazendo: a que ordem você tem obedecido? A da sua própria angústia, de resolver algo, ou aquilo que eu mandei você fazer? Porque muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem e se cala. E nós precisamos permanecer ali naquela ordem. Mas nós vivemos numa geração imediatista. Então nós queremos uma ordem hoje, outra amanhã, outra depois, outra depois. Eu presto serviço para uma empresa, a Laude também, que tem um departamento que é super operacional. Faz a mesma coisa todos os dias. Separa as mercadorias, põe na caixa, emite a nota fiscal. E nós temos uma dificuldade gigante de encontrar pessoas para trabalhar nesse lugar. Porque a pessoa entra, tá ótimo, maravilhoso, nossa, ela tá amando e tal. Passa 3 meses, ela fala assim: não aguento mais fazer só isso aqui. Não tem outra coisa para eu fazer, não. Porque nós temos dificuldade de permanecer em um mesmo lugar por um longo período, ou talvez por um curto período. O povo no deserto teve dificuldade de permanecer à ordem do Senhor. E a gente vê o que isso causou. Os 3 amigos de Jesus tiveram dificuldade de permanecer em oração enquanto ele estava no Getsemane. E ele mesmo pergunta: não puderes orar por 1 hora? Porque nós temos essa dificuldade. Nós precisamos sempre estar ativa. E muitos de vocês sabem, eu tenho vivido uma enfermidade. E essa enfermidade me levou para um lugar de não fazer nada. Muitos dias eu acordo e eu não consigo nem colocar o pé no chão. E isso nos primeiros dias ali me gerou uma angústia gigante. Porque eu pensava: como que eu estou aqui em cima dessa cama sem fazer nada? Não era nem sobre a enfermidade mais. Era sobre eu não estar fazendo nada. Isso estava gerando um peso e uma angústia em mim. E foi aí que eu entendi aonde o Senhor queria me levar. Essa palavra ela foi completa na quinta-feira, feriado, eu vivi isso. Eu senti uma dor muito grande nas pernas, eu não conseguia andar. E eu passei quase que o feriado todo deitada. E eu questionava Jesus o motivo disso estar acontecendo. E ele continuava me perguntando: a que ordem você tem obedecido? Porque muitas vezes, quando nós temos dificuldades de obedecer a ordem dita pelo Senhor, Ele nos faz parar e obedecer. E a palavra do Senhor lá em Atos 1, narra os acontecimentos antes da ascensão de Jesus. E ele dá uma ordem aos seus discípulos. Diz assim, em Atos 1:4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém, Senhor, nos ajude, Pai. Nos conduza, Deus, pela Tua palavra, Jesus, e nos entregue, Pai, aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus. E essa foi a ordem de Jesus para os seus discípulos. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: qual ordem eu tenho te dado? Muitas vezes nós andamos tão ocupados que não sabemos nem qual ordem é.
Muitas vezes sabemos e não queremos obedecer, mas muitas vezes nem sabemos, porque estamos dispersos, estamos ocupados com outras coisas e não com aquilo que o Senhor tem a nos entregar. E aí esse capítulo continua lá no verso 12 e diz assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles começaram muito bem obedecendo a ordem. Eles saíram do Monte das Oliveiras, foram para Jerusalém, entraram para o cenáculo e dizia que eles permaneciam unânimes em oração. Então, eles começaram muito bem. Mas nós já aprendemos aqui com o nosso apóstolo Douglas que não é como começamos, mas sim como terminamos. E nesse curto período de tempo em que Jesus ascendeu aos céus e a descida do Espírito Santo, eles cansaram um pouco de obedecer a ordem. E aí eu fui procurar quanto tempo era, e a palavra do Senhor, os historiadores, eles trazem que foram 50 dias, desde a morte de Cristo até a ascensão, a descida do Espírito Santo, que foi Pentecostes. Se Jesus ficou na terra 40 dias, então tinha 10 dias que eles estavam ali. Não era muito tempo, né, se a gente fosse pensar. Mas aí Pedro teve uma ideia. Ele falou, isso aqui está demorando demais. Nós precisamos fazer alguma coisa. E aí continua aqui o verso 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Pedro teve uma ideia. A ordem de Jesus não era escolha o outro apóstolo, era permaneça em Jerusalém. Mas Pedro achou que tinha que tomar alguma atitude. E ele achou que ele precisava, ele mesmo, cumprir a profecia que Davi escreveu lá em Salmos. Que é, né, que outro tome o seu encargo. Ele falou, nós precisamos resolver isso aqui. Porque 12 é o número do governo, 12 é um número muito expressivo para os judeus. Fala do governo. Tem as 12 tribos de Israel, são 12 as portas, né? Então, Pedro achou assim, a gente não pode permanecer 11, então vamos resolver entre a gente isso aqui, porque aí vai ser melhor, vai dar bom. Mas a verdade era que
não era a vontade do Senhor. A ordem de Deus era: permaneça em Jerusalém. Não era escolher o outro apóstolo. E muitas vezes eu e você temos agido assim. Nós temos nos baseado até na palavra de Deus para justificar escolhas que não são a vontade de Deus. E foi o que Pedro fez. Só que em todo o processo da escolha, quem chamou os apóstolos foi o próprio Cristo. E não seria diferente com esse que haveria de substituir a Judas. Cristo estava preparando Paulo para esse momento. Mas ali, em meio a essa espera, em meio a esse turbilhão de dúvidas, de medo, de anseio, eles não sabiam o que aconteceria com a descida do Espírito Santo. Eles decidem se mover com a força do próprio braço. E nós vemos na história da Bíblia outros homens que fizeram isso. Quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, não era a vontade do Senhor, Deus tinha mandado ele falar com a rocha. Ah, pastora, mas deu certo. Saiu água, deu certo, mas não era a vontade do Senhor. Por isso eu e você temos que entender que nem tudo que dá certo é a vontade de Deus. Nem tudo que parece bom, lembra do vaso? Nem tudo que tem cara de vaso é vaso. E na nossa vida precisa ser assim. Nem tudo que aos nossos olhos, nossa, isso aqui está dando super certo, é a vontade do Senhor para a nossa vida. Às vezes o Senhor tem te dito assim: permaneça nesse emprego. E aí você recebe uma proposta para ganhar muito mais. E a sua família está passando um tempo difícil. Você fala: resposta de Deus. Está dando certo. Mas qual foi a ordem do Senhor? Permaneça nesse emprego. E aí muitas vezes você acha que porque deu certo e uma porta se abriu, aquela porta é a vontade do Senhor para a sua vida. Mas muitas vezes não é. Moisés escolheu uma consequência grave de ter ferido a rocha. Não entrou na terra prometida. E muitas vezes eu e você achamos que estamos por aí, ferindo as rochas, enquanto Deus tem mandado nós falarmos com as rochas. E temos achado que nada vai acontecer, porque tem dado certo, tem saído água. Mas lá no fim, na hora de entrar na terra prometida, o Senhor nos chamará e nos dirá: você não vai entrar. E essa pode ser a minha vida e a sua vida. Saul também foi levantado como rei. Mas não era vontade do Senhor um rei. Mas o povo queria tanto um rei, que Deus falou: tá bom, então vai, pode ser Saul. Mas deu errado também. O plano do Senhor não era dar errado com Saul. Deu errado porque o coração de Saul não era conectado com o do Senhor. Porque não era a vontade principal de Deus. E muitas vezes eu e você temos andado na nossa vida, lançando sorte, como esses homens fizeram, nós vamos ver aqui agora. E usando a própria palavra para respaldar as nossas decisões. Porque Pedro tinha uma palavra para respaldar a decisão dele. Uma de que tinham que ser 12, por conta do número e da numerologia que eles acreditavam. E outra, porque a profecia dizia que outro tomaria o seu lugar. Então ele tinha respaldo na palavra. Mas quem escolheria o outro apóstolo era o próprio Jesus. E isso Pedro não entendeu. E a palavra de Deus segue falando assim, lá no 23.
Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolhestes para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Ai, irmãos, quantas vezes eu e você fazemos isso? Senhor, eu tenho esse emprego. Qual que é do Senhor para a minha vida? Às vezes não é nenhum dos 2. E você está orando ali em cima de algo que é a vontade do seu coração. Quantas vezes nós agimos como esses homens, que apresentamos opções para o Senhor. Senhor, pode fazer assim ou assim. De qualquer 2 do jeito, tá bom. Mas essa não é a ordem do Senhor para nós. Qual que é a ordem do Senhor para nós? Confie em mim de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Nós não temos que apresentar opções para o Senhor. Ele sabe qual é a opção para a nossa vida, em cada tempo, em cada cenário. E muitas vezes eu e você estamos neste lugar de ver primeiro as opções. O que eu sinto quando eu leio esse texto é mais ou menos assim. Eles foram lá, olharam lá entre os povos, falaram assim: ah, esse aqui tá bacana, aquele ali também, esse aqui também. Vamos escolher aqui uns 2. Aí eu acho que no meio do caminho eles falam assim: opa, não perguntamos Deus. Aí fala lá, depois deles escolherem a opção, fala que eles oraram a Deus. E aí, fala que depois que eles oraram a Deus, eles jogaram sorte. Jogar sorte era algo comum nos tempos, né, do Antigo Testamento. Mas não se jogava sorte com opções. Se jogava a sorte, que era como se entregasse para Deus aquele problema, aquela dificuldade. E aí Deus mostrava. Foi assim com Jonas. Foi assim com várias outras. Josué, né, viveu isso lá na separação das 12 tribos. Mas nunca, em nenhum lugar da Bíblia, que jogaram sorte para entender qual era a vontade de Deus, tinham opções apresentadas ao Senhor. Mas aqui eles fizeram isso. Ó, Deus, o Senhor pode escolher um novo apóstolo. Tem esse aqui, tem esse aqui. Qual que o Senhor quer? E muitas vezes eu e você estamos fazendo isso com Deus. Estamos apresentando opções e pedindo para Deus escolher qual das 2 opções vai agradar a Ele. Mas não é assim que Deus age. Não é assim que Deus quer. E aí eu falo que hoje à tarde eu estava num questionamento muito grande com o Humberto. Do porquê que Deus então permitiu que a sorte caísse sobre Matias, se ele já tinha decidido que era Paulo. E aí eu falava para o Humberto, como é que é, né? Por que isso? E aí o Senhor me trouxe algo. O Senhor nunca perde a viagem. E Ele usou dessa situação para ensinar aqueles homens. E ensinar a mim e a você. Porque se está escrito aqui, é para que nós possamos também aprender com isso. O Senhor permitiu que a sorte caísse sobre Matias, para que aqueles homens e para que eu e você pudéssemos entender que nem sempre o mais qualificado será o escolhido. Porque existiam 2 homens. Um era José. José
fala aqui que ele era Barsabás. Nós já aprendemos aqui com o pastor Douglas também, que toda vez que tem esse prefixo Bar, significa que ele era filho de alguém. Então ele vinha de uma linhagem importante. Aqui em Minas a gente tem muito disso, assim, né? Você fala assim, é Humberto, filho de quem? Né? A gente tem muito isso, assim, para saber de que família que é aquela pessoa. Então a gente tem muito isso. Era mais ou menos isso. Então sempre quando tem Barsabás, Bar alguma coisa, significa que está fazendo uma referência ao pai daquela pessoa. E José tinha isso. José tinha credenciais. Ele tinha paternidade. Ele tinha um apelido, Justo. Pensa bem, que apelido. E ele, com certeza, deveria ter sido o preferido ali dos apóstolos. Porque senão, Lucas não descreveria ele assim. E aí tinha o outro, Matias. Só, não fala nada, só põe o nome. Não tinha credencial nenhuma, não tinha referência nenhuma. Era simplesmente Matias. Mas a sorte caiu sobre quem? Sobre quem tinha as credenciais? Ou sobre um improvável? Sobre um improvável. E eu creio que o Senhor permitiu que isso acontecesse, para que nós aprendamos que os nossos títulos, as nossas credenciais, as nossas vestes, como falamos, como nos portamos, não define quem nós seremos no reino de Deus. Somente a nossa intimidade, a nossa entrega define aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos nos esconder atrás de títulos. Nós queremos nos esconder atrás de palavras. E não é isso que o Senhor nos enxerga. Deus, quando olha para nós, nos enxerga filhos. E é apenas essa identidade que nós precisamos assumir em toda a nossa totalidade. Porque se essa identidade nos falhar, nós podemos ter todas as outras credenciais, que nada vai adiantar. Então eu creio que o Senhor permitiu que a sorte caísse sobre Matias, para que nós pudéssemos aprender que não são as nossas credenciais que nos capacitam, que é quem nós somos. A oração que eles fazem para Deus é: tu que conhece o coração de todos. Então o Senhor conhecia o coração de Matias. E ele sabia o vaso que Matias era. Mesmo que ele não tenha sido o apóstolo, eu, Vanessa, creio que o apóstolo que de fato substituiu a Judas foi Paulo. Mas quando nós chegar lá, nós vamos ver, né? Mas eu creio que Matias teve um lugar especial no coração do Senhor. Nunca mais se falou de Matias depois desse tempo. Mas eu entendo que ele achou graça diante do Senhor por aquilo que ele era. E muitas vezes, eu e você, nós somos como Matias. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que não temos nada a oferecer. Não temos credenciais. Talvez você esteja aqui, você é um novo convertido, que ainda esteja começando a caminhar na fé. E aí você olha e você fala: eu não tenho nada a oferecer. Eu lembro que quando eu vim para o Mevan, e antes, né, na verdade, quando eu casei com o Berto, conheci a vida do pastor Douglas, e eu pensava assim: gente, como será que é isso, né? Ter uma avó cristã, ter uma mãe e um pai cristão. Como será que é isso? Que legal. Eu achava o máximo, assim. Eu falava: gente, que diferente, porque essa não é a minha realidade. E muitas vezes eu me sentia inferior. Eu me sentia menor, porque eu pensava: eu estou colhendo o quê? Quem plantou para eu colher?
Será que eu mesma vou ter que plantar para eu colher? Como que é isso? E muitas vezes eu duvidava daquilo que o Senhor entregava nas minhas mãos, porque eu pensava, eu não tenho linhagem, eu não vim de lugar nenhum. Mas nós temos que entender que o libertador do povo de Deus foi criado dentro do palácio de Faraó, seguindo todos os costumes daquele povo. E se olhassem Moisés, talvez ali na sua adolescência, na sua juventude, era um egípcio e não um judeu. Então, talvez ali Moisés também não sabia da sua linhagem. Talvez não reconhecesse aqueles que vinham antes dele. Mas uma coisa ele tinha: uma ordem do Senhor. Por isso, se você está aqui nessa noite, você tem se sentido como Matias. Como talvez alguma coisa que te descreva, é só o seu nome. Você não carrega mais nada. Mas se você tem uma ordem do Senhor, permaneça nessa ordem. E Ele fará grandes coisas. Porque não é sobre o vaso. É sobre o conteúdo que o próprio oleiro deposita dentro do vaso. Mas eu quis também olhar para a vida de José, o justo. Porque muitas vezes eu também já me vi neste lugar de José. E talvez você também. Talvez você seja o mais capacitado, o mais propenso, e talvez lá no seu trabalho o outro recebe a promoção e você não. Talvez dentro da igreja, muitas vezes a gente já se sentiu como José. Ah, por que a fulana? E o pastor Humberto diz aqui, muitas vezes isso, que quando a gente duvida da capacidade do outro, ou questiona o porquê o outro está naquele lugar, é porque a gente se acha muito mais digno e muito mais no direito do que aquela pessoa. E aí eu fui pensar, porque José foi excluído. Ele era o justo, ele tinha linhagem, ele tinha credenciais, mas ele foi excluído. Também não se fala mais sobre José na Bíblia depois desse acontecimento. Mas eu fui pesquisar sobre ele. E esse homem, mesmo tendo sido excluído, mesmo não tendo talvez um microfone, não tendo um cargo, não tendo um lugar, ele permaneceu cumprindo a ordem que o Senhor havia entregue na vida dele. E José se tornou o bispo de... Peraí que eu anotei aqui. Eleutrópolis, que era uma cidade próxima de Gálatas. E José morreu ali naquele lugar como um mártir daquele povo. A Igreja Católica considera São Barsabás ele como um santo, do quanto ele foi importante para o evangelho daquele lugar. Um homem que talvez tinha tudo para falar assim, também vou sair dessa igreja, porque esse povo não me reconhece. Olha aqui quem eu sou, olha o que eu sei fazer, olha as minhas credenciais, olha meu apelido, eu sou o justo. O outro lá vendeu Jesus, e eu que sou justo, agora eu sou excluído, também não vou andar mais com esse povo, não estou nem aí. Ele poderia ter feito isso. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Quando algo vem contra nós dizendo não, não é o tempo, não é por aí, não é esse o caminho, volta, conserta, vamos fazer de outro jeito. A gente emburra, a gente não quer ouvir, já estou decidido, essa é a decisão que eu vou tomar. Pronto, não preciso de ninguém. Muitas vezes eu e você somos assim. E nós temos tanto a aprender com a vida desse homem, com boa reputação, mas que não precisou de títulos
e nem de reconhecimentos, porque ele sabia quem ele era para Deus. E se eu e você sabemos quem nós somos para Deus, nós precisamos aprender a entrar neste lugar de sermos exortados, de sermos corrigidos, de sermos aconselhados. Porque eu falo muito isso. Um pastor, ele não é maior e nem melhor do que todos vocês. Você já viu aquela coisa de família grande? Quando a mãe sai, ela fala para o filho mais velho assim, ó, cuida dos seus irmãos. O pastor é isso, é o filho mais velho, que está cuidando dos outros irmãos. Então, muitas vezes, nós já vivemos coisas que talvez vocês ainda não viveram. E talvez José já tinha vivido coisas que esses homens ainda não tinham vivido. E ele falou, tudo bem, a minha glória não vem disso aqui. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu nunca precisei de reconhecimentos. Eu nunca precisei de títulos. E ele continuou cumprindo o seu ministério. Mas muitas vezes também nós temos agido como Pedro, que é aquele que agiu sem o Espírito Santo. Por que que Jesus deu a ordem para que eles permanecessem em Jerusalém? Porque Jesus sabe que nós, sem o Espírito Santo, fazemos isso aqui. Tomamos decisões erradas, andamos por caminhos errados, vamos para lugares em que o Senhor não quer, falamos coisas que não deveríamos. E Pedro, muitas vezes somos eu e você, que agimos assim, que tomamos decisões, temos ideias sem o Espírito Santo, que decidimos coisas e achamos que estamos no direito, amparados pela palavra de fazer aquilo, mas que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Pedro foi essa pessoa que aplicou o conhecimento que ele tinha sem a revelação. Quis dar um jeito. Não foi a primeira nem a última vez que Pedro fez isso. Então a gente entende que nós temos um pouco de Pedro em cada um de nós. Pedro já tinha feito isso quando tentou cortar a cabeça de Malcolm quando Jesus foi preso. Depois ele faz isso também de novo. Então a gente precisa entender em qual lugar nós estamos. A que ordem nós temos obedecido? Essa é a pergunta de Deus para nós hoje. A que ordem vocês têm obedecido? Porque se Deus não mudar a ordem, Ele não vai falar de novo. Muitas vezes a gente está num lugar e a gente não escuta Deus falar, né? Ah, Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala. Se Deus não mudar a ordem, não há motivo para Ele falar de novo. Então, se Deus deu uma ordem para que você permanecesse nesse emprego, permanece. Não fica lá todo dia, Senhor, e agora é para eu sair? Senhor, e agora é para eu sair? Senhor, e agora é para eu sair? Quando Deus for mudar a ordem, Ele fala. Se o Senhor deu uma ordem para você permanecer nesse casamento, permaneça. Se o Senhor deu uma ordem para que você permaneça fazendo aquilo que você está fazendo, mesmo que nada aconteça, permaneça. Quando nós começamos o Missão Ezequiel, íamos só eu e o Humberto, no começo. E eu tinha uma angústia muito grande de ir naquele lugar e ver que nada mudava. E aí passava 6 meses, a gente ia lá, eram as mesmas pessoas. E eu falava, Deus, a gente vem, semeia, cadê? O Senhor não está fazendo nada aqui nesse lugar. Eu tinha uma crise muito grande. Eu falava, não, vou parar de vir aqui. Isso aqui não dá nada não. Esse povo aqui não quer mudança não. E a palavra do Senhor era essa, permaneça. E eu falava, gente, mas não tem lógica.
Não tem lógica. A gente vem domingo. E quando a gente começou, a gente ia todos os domingos. E eu falava, gente, mas a gente vem domingo após domingo, domingo após domingo. E não tem uma pessoa, só aumenta, não sai as pessoas. Cadê os frutos, né? E eu tinha muita dificuldade, eu tinha uma crise muito grande dentro de mim. E aí, eu me lembro que teve uma época que eu comecei a ter ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, agora também nós vamos fazer isso. E dava tudo errado as ideias, porque não era o que Deus queria que a gente fizesse. E aí, depois de 1 ano, Deus nos permitiu haver um fruto daquele lugar. E aí eu entendi que não é sobre o que os meus olhos estão vendo, mas sobre a semente que eu tenho lançado. Porque muitas vezes os nossos olhos estão fixos nas circunstâncias. E talvez elas não mudem. Muitos sabem aqui da nossa história, né? E durante 7 anos nós tentamos ter um filho e as circunstâncias não mudavam. Eu não simplesmente um dia acordava grávida, não. Mas a palavra do Senhor era: permaneça. A ordem que eu dei é que vocês terão um filho. E a gente também quis dar uma de Pedro. E não deu certo. Porque o Senhor é que dá o crescimento. Por isso, a ordem do Senhor para você é o que você precisa para ser sustentado durante esse tempo. Talvez você olhe para o lado e a outra pessoa está fazendo coisas que talvez você gostaria de já estar fazendo. Mas a ordem do Senhor é individual. Cada um de nós aqui temos uma ordem do Senhor de permanecer semeando em algo. Seja na vida de alguém, seja no ministério, seja num casamento, seja na igreja, seja num trabalho. Permaneça semeando. Não tome decisões apresentando opções para Deus. Espere que Ele te revele qual é a decisão que Ele tem para a sua vida. O Humberto já perdeu empregos, porque ele ia lá e a pessoa falava: nossa, muito bom, vou te contratar, mas tem que dar a resposta agora. E ele falava: agora eu não posso, porque eu preciso orar. E muitas vezes perdia aquele emprego. Mas talvez não era a vontade do Senhor. Então nós temos que entender que nós, para tomar decisões, para ter ideia, e aqui, gente, eu não estou falando que a gente não tem que ter ideias, tá tudo certo. Mas para tomar decisões, para ter ideias, nós precisamos estar mergulhados na presença do Senhor. E não apenas oferecendo opções a Deus. Esses dias, na quinta-feira mesmo, né? Que eu estava com muitas dores. Eu falei assim para Deus: Deus, o Senhor pode fazer assim ou assim. De qualquer um dos dois jeitos, dá certo. E aí eu fui pega, né, por essa palavra, apresentando opções para Deus. E nós apresentamos opções para menino pequeno. O Judá já está na fase de querer ser independente. Então ele quer escolher a roupa que ele vai pôr. E aí ele quer pôr umas roupas assim, né? Não sei se a Maria também já está nessa fase. Aí ele quer pôr tipo assim, a calça laranja, a blusa amarela. Não. Aí eu vou lá e falo assim: filho, você quer pôr essa ou essa? Que aí eu já vou dando uma direcionada. Mas o Judá é menino pequeno. Deus é soberano. Como que nós, como filhos,
temos o direito de achar que nós podemos oferecer qualquer que seja opção para Deus. Nós não sabemos o que o Senhor quer. Nós não sabemos o que Ele é capaz de fazer. E muitas vezes, nas nossas opções limitadas, Deus pode às vezes conceder. E talvez, lá na frente, vai dar errado. Deus permitiu que saísse água quando Moisés feriu a rocha. E foi uma opção que Moisés ofereceu para Deus. O conhecimento, sem o Espírito Santo, nos gera decisões fora de Deus. E muitas vezes nós temos andado assim. E nós temos nos baseado na palavra para justificar as nossas decisões. É como se fosse assim, ó. Você está passando uma dificuldade financeira muito grande. Mas a ordem do Senhor para a sua vida é permanecer nesse lugar. É como o Humberto disse aqui, né? Não está faltando nada, então nós já somos abençoados. E aí você vai lá no banco e fala assim, nossa, aprovou um empréstimo. É de Deus demais. Aí você vai lá e pega o empréstimo. Aí você não consegue pagar as parcelas do empréstimo. Aí você fala assim, Senhor, me ajuda. Aí você vem aqui na igreja, vamos fazer uma campanha, que eu não estou conseguindo. Por quê? É o que esses homens fizeram. A gente toma as decisões e depois quer encaixar Deus dentro da decisão que tomamos. E aí ele fala, eu não tenho nada com isso. Foi você que decidiu. Então nós temos que ter muito cuidado com as decisões que temos tomado. E aí, para finalizar, eu quero falar de mais um personagem dessa história, que é Paulo. Paulo, ninguém falou para ele assim, Paulo, agora você é o apóstolo de Jesus. Mas em todas as cartas, pode olhar lá, em quase todas, ele começa assim, Paulo, apóstolo de Cristo. E em uma delas, que é lindo, ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo, não por escolha dos homens, mas por decisão direta de Deus. Paulo sabia quem ele era, irmãos. E vocês acham que foi facinho os outros 11 aceitar ele? Não foi não, lê lá as cartas. Ninguém queria que ele andasse nem perto. Mas ele sabia quem ele era. Paulo tinha uma filiação em Deus. E uma identidade tão forjada de um homem que não andou com Jesus. Que teve um encontro. Bastou um encontro para que Paulo fosse forjado na sua identidade. E muitas vezes eu e você estamos aqui. Vem no culto de quarta, vem no culto de domingo, vai na imersão, vai no não sei o quê, vai no não sei o quê. E não temos isso ainda forjado em nós. E ainda seguimos tomando decisões baseadas na força dos nossos próprios braços. E naquilo que vai beneficiar a mim. E não no que Deus quer. Porque muitas vezes as decisões que o Senhor vai mandar você tomar, de permanecer semeando em algum lugar, não são alegres, não são fáceis. Muitas vezes lutar por um casamento, como eu e o Humberto já tivemos que passar por isso, não é fácil. Muitas vezes a espera de um filho não é fácil. Muitas vezes uma dificuldade financeira não é fácil. Uma perda de um emprego não é fácil. Mas a ordem do Senhor é permaneça semeando. Não queira tomar decisões que beneficiem a você naquele momento, porque vai dar errado. Amém? Que você possa pensar e se identificar. Talvez você esteja como Matias.
Talvez você esteja como José, o justo, se sentindo rejeitado, se sentindo excluído, que ninguém me valoriza. Ou como Matias, o improvável. Ou como Pedro, que quer resolver, quer dar um jeito, quer fazer. Mas o que o Senhor espera de nós é que sejamos como Paulo. E que possamos, através de um encontro com Ele, que pode ser essa noite, o seu encontro com Jesus, que vai forjar a sua identidade, que vai forjar aquilo que Deus tem para a sua vida, e que vai te sustentar a permanecer na ordem dEle. Amém? Fica de pé comigo. Vamos orar.